Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece meu trabalho, já passa por aqui, já me faz companhia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você está chegando novo, está chegando nova, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo nos comentários e pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso de hoje foi um caso que aconteceu no ano de 1993, numa cidadezinha aqui do sul da França, 800 quilômetros mais ou menos da capital Paris, chamada Brignoles, e é o caso do Joseph Messinat. Na madrugada do dia 12 de setembro de 1993, na cidade de Brignoles, umas 2 horas da manhã, a polícia recebeu uma ligação de um senhor muito aflito. Ele falava chorando e com uma voz bem perturbada, por favor, venham aqui em casa, levar a minha sobrinha, eu não sei o que fazer, ela deixou a filha dela comigo, a menina tá chorando, eu não sei o que fazer, venham rápido aqui em casa, eu preciso de ajuda. A polícia viu que realmente se tratava de algo importante, não era um trote, anotou o endereço desse senhor, que tinha mais ou menos uns 50 anos, e foi até o endereço do ocorrido. Chegando por lá, viram um homem de mais ou menos uns 50 anos que estava com uma menininha que aparentava ter uns 10, ela chorando demais, o moço desesperado, então a polícia tentou acalmar os dois e quando estava melhor ali a situação, começaram a conversar com esse senhor de mais ou menos 50 anos. E a polícia ficou sabendo que alguém tinha entrado na casa desse senhor, eu vou chamar esse senhor de tio Paulo porque não tem o nome dele divulgado na mídia. Então a polícia conversou com o tio Paulo e ele falando que alguém tinha entrado na casa armado, tinha ameaçado todo mundo e depois disso tinham levado a sobrinha dele embora. Na casa estavam o tio Paulo, a menininha de 10 anos e a mãe da menininha de 10 anos, a Magali Ferrand, que tinha uns 30 e poucos anos. A menininha de 10 anos, o nome dela era Victoria e ela era filha da Magali. Então ele explica, todo desesperado, que essa pessoa entrou na casa armado, amarrou todo mundo e depois tirou a Magali da casa, colocou ela num carro e sumiu com ela. E daí a polícia perguntou, mas você conhece esse moço? Consegue fazer uma descrição do rosto? Ele falou, com certeza eu conheço, é o ex-marido da Magali. E ele é muito assim, ciumento, possessivo. Faziam 2 semanas que a Magali e a Victoria estavam aqui em casa, escondidas, porque elas estavam com medo dele. A Magali, ela estava separada, mas como ela estava vivendo uma situação um pouco perigosa, ela não tinha para onde ir, queria se esconder, veio aqui em casa. Ele, não sei como, descobriu o endereço, veio aqui, pegou a Magali e levou ela embora. E a polícia queria saber por que ele estava com tanta raiva, né? Foi uma separação que ele não aceitou. Então ali rapidinho o tio Paulo explicou que sim, tinha uma separação que esse tal de Joseph não aceitou e ele também não aceitou o fato da Magali estar de namorado novo. Ela estava namorando um cara chamado Thierry, 27 anos, um cara do bem, estudioso, ele era engenheiro da área de informática e ela estava vivendo um romance bom para ela. Só que esse Joseph, né, o ex-marido, ficou sabendo e não aceitou. A polícia, vendo a pequena Victoria de 10 anos toda aflita, começou a conversar com ela também e ela falava a mesma coisa que o tio Paulo. O meu pai, ele é violento, ele com certeza vai matar minha mãe, ele tinha uma arma, ele já tinha falado isso várias vezes, a menininha estava totalmente aflita e chorando demais. Então a polícia viu que realmente a gente tem que fazer alguma coisa, a Magali sumiu com esse cara, a gente tem que encontrar a Magali. Então rapidinho a polícia foi até a delegacia e começou uma investigação. Olhando os antecedentes criminais desse tal aí de Joseph, a polícia viu que ele não era flor que se cheirasse não. Ele nasceu aqui na França, mas tinha origem italiana. Nos anos 80 ele já tinha cumprido prisão várias vezes por roubo violento. Ele tinha uma gangue, então a polícia viu que além de toda essa personalidade possessiva, ciumenta, violenta, ele também já tinha cumprido passagem na polícia. A polícia decidiu também ir até a casa do Thierry, o novo namorado da Magali, para ver se ele tinha alguma informação. Chegando por lá, eles bateram e nada. E foi aí que a polícia entrou em desespero. Poxa, o ex-marido possessivo sequestrou a Magali e sumiu com ela. Agora a gente vem aqui na casa do namorado, né, do novo namorado da Magali, e ele não está. Isso aqui não deve ser uma coincidência. Acho que o Joseph já deve ter passado por aqui e ter pego o Thierry, infelizmente. Então a polícia rapidinho começou uma busca e tentavam de todo jeito colocar na mídia foto e falar do caso. E todo mundo estava atrás desses três: a Magali, o Thierry e o Joseph.
uma busca internacional, né, porque estava aqui perto das fronteiras da Espanha, com a Alemanha, que tudo é muito pertinho. Então foi lançado essa busca internacional e nacional. No dia 14 de setembro, a polícia recebeu uma ligação de caçadores que estavam numa floresta próximo à cidade de Brignoles. Eles tinham achado um corpo masculino e não sabiam de quem era. Rapidinho a polícia chegou até o local, pegaram esse corpo masculino e, olhando o corpo, a polícia já sabia da investigação, eles pensaram que era o corpo do Thierry. Exames foram feitos e ficou comprovado que, infelizmente, era sim o corpo do Thierry, de 27 anos, que tinha perdido a vida com 2 tiros na cabeça. A polícia não tinha mais pistas, começaram então a investigar em outros lugares, falar com amigos e familiares e nada do Joseph. Nessa mesma tarde do dia 14 de setembro, pessoas estavam caminhando numa trilha também próximo à cidade de Brignoles e acharam o corpo de uma mulher. A polícia já estava informada da situação, né? E logo de cara chegaram ao local e imaginaram que fosse o corpo da Magali. Pegaram o corpo, levaram o corpo para análise, para aqueles exames de pós-morte, e ficou claro, né, com o exame de DNA, que era sim o corpo da Magali Ferrand, que estava desaparecida até então, e a causa da morte também eram tiros. Ela tinha levado 2 tiros também na cabeça. Foi nessa hora que a polícia tinha certeza que o Joseph tinha feito isso com os 2, porque ele estava com raiva, estava todo enciumado e não aceitou a separação. Então a polícia sim fez realmente mais e mais propaganda em mídia, televisão, mídia social, para achar esse Joseph que estava foragido e era extremamente perigoso. Agora vamos falar um pouquinho do passado da Magali, a vítima que perdeu a vida. Como que ela aceitou a ter um relacionamento com um cara desses? Não dá pra entender. No começo não era assim, né, gente? Ela se apaixonou por esse tal de Joseph quando ela tinha 17 anos, adolescente, né? Ele tinha uma personalidade forte, era meio brigão, sabe? Meio assim, bad boy, não gostava muito das leis, não respeitava muito. Ela, aos 17 anos, ai, que cara durão, chamou atenção, quero ficar com ele. A mãe e o pai, eles eram contra o relacionamento. Ela insistiu, mas ela não podia fazer nada porque ela era menor de idade. Quando ela completou 18 anos, aí pra ela já estava tudo bem, ela foi morar com o Joseph, mesmo sem a aprovação do pai e da mãe dela. Então ela viveu ali o romance dela e saía pra festa, curtir. No começo eram flores, não tinham sinais, ou ela não percebeu esses sinais, porque a gente sabe que sempre tem sinais. E ela foi vivendo na felicidade ali, 2 anos os 2 juntos e tudo tranquilo. Quando a filhinha Victoria nasceu, a mãe estava com 20 anos. Foi nessa época que o relacionamento mudou. O Joseph, que era todo amoroso, legal, tratava super bem a Magali, ele começou a ser muito diferente. Ele começou a agredir com palavras, rebaixar a Magali. De pouquinho em pouquinho começou a tirar a Magali de todo o círculo social dela. Não tinha mais amigas que iam na casa, ela não saía mais. E também tinha a bebê, ela tinha que ficar ali cuidando. Então ela foi perdendo esse contato com família, amigos e foi ficando cada vez mais próximo do Joseph. E ele sufocava demais, não deixava ela sair pra nada. Se ela ia sair com uma roupa, ele olhava, não gostava, ela tinha que tirar, trocar. E depois, claro, da violência com palavras veio também a violência física. Às vezes ela fazia alguma coisa, ele não gostava, ele já pegava ela pelo braço, apertava, jogava ela na parede, dava tapa. Então ela passou por muita coisa ruim. Durante todo esse período de relacionamento tóxico e abusivo, o Joseph ele continuou fazendo as coisas que ele sabia fazer, né? Roubar e tentar ter um dinheiro fácil. Teve uma época aí que ele foi preso. E nessa época que ele foi preso, a Magali falou, poxa, eu quero me separar desse cara. Um dia ela foi na cadeia e falou, olha, você tá aí na cadeia, vai cumprir aí vários anos, eu não sei quando você vai sair, o processo aí tá, né, em andamento, eu quero separar. Então eu vim aqui na cadeia pra falar que acabou, segue sua vida, eu vou seguir a minha, agora a gente tem a Victoria e eu vou cuidar dela, mas eu não quero ter mais nada com você. Enquanto o Joseph estava na cadeia esperando, né, um julgamento, não tinham provas contra ele. E, gente, faziam 3 meses que ele estava solto. 3 meses antes do que aconteceu, a morte da Magali e do Thierry, ele foi solto
por falta de provas concretas. Soltaram esse cara perigoso porque não se tinham provas. Então ele foi solto na cadeia, não sei como. Ele ficou sabendo desse novo namorado Thierry, ele já saiu da cadeia com essa ideia, eu preciso dar uma lição para essa mulher. E foi o que ele fez. Então essa é a história dos dois. No começo não era assim, não tinha esse lado de violência e ela pensou que estava vivendo com o príncipe encantado dela, só que não foi nada disso. Os meses foram passando, 2, 3 meses, e nada da polícia encontrar o José. Ele estava foragido. Teve uma época que a polícia começou a receber cartas do José. Receberam uma grandona e fizeram exames nas cartas e realmente tinha o DNA do José. Então eles tinham certeza que era ele. Nas cartas, para vocês terem uma ideia, ele se vangloriava. Falava que, pô, tô foragido, vocês não me peguem, olha só, hein? Tô escondido aqui, vocês nem sabem onde eu tô. E ele contava detalhes do que ele fez. E ele desrespeitava a Magali. Nas cartas que ele mandou pro juiz, pra polícia, ele sempre falava, vocês não sabem da história, a Magali, ela mexeu com o meu nervo, ela não me respeitou. Eu vou falar aqui as palavras dele, tá, gente? Ela era uma PUTA, ela realmente saía com vários homens, ela era uma lixeira de esperma, ele falava isso várias vezes, ele desrespeitava total. Ele conta que quando ele saiu da cadeia, ficou sabendo do Thierry, ele foi até o trabalho do Thierry, porque daí ele ficou de tocaia, 3 meses deu pra ele fazer bem as coisas. Na carta ele explica o que ele fez, porque ele se achava, gente, o máximo. Então na carta ele descrevia ali o que ele tinha feito. Um dia, né, ele seguindo a Magali, seguindo o Thierry, viu onde é que ele trabalhava. Um dia ele chegou de surpresa no serviço do Thierry, pegou o Thierry e enfiou no carro, não sei como, e depois começou a bater muito no Thierry, bateu, porque ele queria saber aonde a Magali estava, porque ele foi até a casa da Magali e ela tinha sumido, ele tinha perdido a pista, mesmo seguindo ela sumiu e ele não sabia onde é que estava, algum descuido da parte dele, ele queria encontrar a Magali. Então ele pegou o Thierry, forçou o Thierry a dizer aonde ela está, o Thierry apanhou pra caramba, não tinha o que ele fazer, ele queria salvar a vida dele, e ele falou, a Magali tá lá na casa do tio Paulo, ela tá escondida lá porque ela tá com medo de você. E daí foi o que aconteceu. O Thierry, ele deu o endereço do tio Paulo, o José já estava pé da vida, ele pegou o Thierry, levou para um lugar afastado, deu 2 tiros no Thierry, deixou ele jogado por lá, foi até a casa do tio Paulo, pegou os 3 que estavam lá, né, colocou medo, terror em todo mundo, que ele estava armado, depois ele pegou a Magali, saiu da casa com ela, levou ela para um local afastado também, disse que tinha sim tirado a vida do Thierry, disse que ela deveria pagar, que isso não se fazia, que ele era contra o fim do relacionamento, e ela falava, pensa na Victoria, pensa na nossa filha, como que ela vai ficar sem mãe? E ele não estava nem aí, ele falou, olha, você não pensou nela, então agora eu também não vou pensar, e deu ali o tiro nela também, e foi assim que os 2 morreram. Eles não tiveram tempo de falar nada, simplesmente ele chegou, atirou e deixou jogado lá num local afastado. O José, ele foi encontrado 4 meses depois, também estava fazendo algo errado, e a polícia fazendo uma batida, vasculhando um bairro, encontrou o carro do José, viu que dentro do carro tinha umas coisas estranhas, o carro era de quem? Era do José. E como tinha uma investigação sobre esse cara, a polícia levou ele para a delegacia. Logo que a polícia pegou o José, de cara ele falou, opa, eu sou o José, vocês estão me procurando, então... nesse jeito, viu, gente? Falava desse jeito, estão me procurando. Então, vocês vão subir de galão, hein? Acho que é assim que fala. Vocês vão ter uma promoção, vocês, hein? Porque vocês me acharam. Olha, parabéns, viu? Ele batia a palma pra polícia, falava, parabéns, vocês demoraram, mas vocês me encontraram, parabéns. A polícia falava, meu, que cara é esse? Levando ele pra delegacia, começaram interrogatório, de cara, ele falou, fui eu que matei a Magali, fui eu que matei o Thierry. Parecia que ele tinha orgulho, a polícia viu que ele era arrogante, ele recontou o que ele tinha contado na carta, foi desse jeito que aconteceu, peguei o Thierry no trabalho, depois fui até a casa do tio Paulo, peguei a Magali, também matei ela, porque ela não me respeitava, eu acho que eu sou um homem que merece respeito, como ela não soube fazer isso, eu tirei a vida dela, porque... tem que ser feito dessa maneira. Eu não ia aguentar viver com isso. Eu tava com muita raiva. Ele contava tudo novamente no detalhe. E ele era um cara sem remorso, um cara assim super frio, calculista. De cara a polícia viu que, poxa, o que esse cara tá fazendo? Claro que ele já ficou preso para esperar um julgamento e durante todo esse período de espera do julgamento, vários exames psicológicos foram feitos e ficou claro que ele tinha uma personalidade narcisista. Então ele teve aí esse baque na vida dele, que foi a separação, e isso parece que criou uma ferida muito forte, que esse narcisista não sabia o que fazer, não sabia controlar a emoção. E narcisista, eu não sou psicóloga, eu não sei
o que falar muito dessa personalidade, mas estudando um pouco, o narcisista, ele manipula, é tudo do jeito dele, na hora que ele quer, ele é muito egocêntrico, tudo que você faz, a culpa é sua, mesmo se você tá certa, ele vai te convencer que você tá errado ou errada. Então o narcisista é uma personalidade muito difícil da gente conviver. Não é tanto quanto o psicopata, mas ele é difícil, porque ele tem razão em tudo. E esse narcisista aí, do nosso caso, ele era ainda pior porque ele era violento, ele era possessivo. Nem todos os narcisistas são dessa maneira, e nem todos os narcisistas, claro, vão cometer um crime. Mas nesse do caso, o José, ele era narcisista, tinha essa possessão, tinha essa raiva enorme da Magali, e ele fez o que ele fez. O julgamento do José aconteceu em 1995, setembro de 1995, e no julgamento, 2 anos depois, ele estava do mesmo jeito, com uma raiva imensa da Magali. Ele não engolia, ele falava assim no julgamento: vocês podem dar a pena que vocês quiserem, não vai doer tanto quanto a vergonha, o ódio que a Magali me fez passar. Ele sempre falava isso. Pode dar a pena que for, não tô nem aí, eu matei mesmo. Parecia que ele tava cada vez mais assim, orgulhoso do que fez. Ele falava pra todo mundo: eu tô me sentindo leve, eu fiz o que eu tinha que ser feito. Ela me desrespeitou, ela merecia uma lição. E a polícia viu que ele recontava o crime, falava em detalhes o que aconteceu. Parecia que realmente ele gostava de se vangloriar, era muito arrogante, frio, desrespeitava a Magali e a família da Magali que estava no julgamento, falava coisas horríveis dela, todo mundo sabia que era mentira. A Magali nunca teve amante, nunca traiu o José, ela terminou com ele na cadeia para poder ficar com o Thierry, que veio meses depois, ela não tinha nada com esse cara antes, então todo mundo sabia que ela era correta, e ele não, ele tentava acabar com a imagem da vítima a todo custo, só que a polícia sabia que isso era uma coisa da personalidade dele, que era narcisista, e ele tinha que sair, ele tinha que contar a historinha dele, né? Ficou claro para todo mundo que o motivo maior desse crime foi que ele não aceitou que a Magali, ela decidiu o fim do relacionamento. Ela falou: quero separar, não quero mais isso. Ele não aceitava isso. Tinha que ser a palavra dele no fim. E não foi. Então ele falava: não, esse fim de relacionamento não fui eu que decidi, não quero, ela já tá com um namorado novo, eu não quero, isso pra mim foi um desrespeito. E por isso ele tirou a vida da Magali e do Thierry. A pena desse cara chegou, ele pegou 30 anos de prisão fechada, podendo pedir uma provisória com 18 anos. Ele aceitou numa boa, não pediu o segundo julgamento, e ele saiu do julgamento falando para todo mundo: dever cumprido. Ele falava: eu tenho a sensação de dever cumprido, uma sensação de dever cumprido, eu fiz o que tinha que ser feito. Ele era muito arrogante, e ele foi arrogante do início até o fim. Em 2019, esse cara, 25 anos preso, fechado na cadeia, ele recebeu aquela provisória, né, que ele podia sair e voltar. Ele saiu, minha gente, em 2019 e não voltou. Então, poxa, de novo o cara foragido? Foi o que aconteceu em 2019. Ele saiu, né, porque tinha bom comportamento, bababá, bababá. Logo que ele saiu, sumiu. Ficou 1 mês foragido, e quando a polícia encontrou o José, ele tava com o carro, dentro do carro, arma, várias coisas para roubar, sabe, para amarrar pessoas, saco. Então a polícia sabia que ele ia continuar fazendo coisa errada. O cara ficou 25 anos preso, não aprendeu porcaria nenhuma na prisão, saiu um dia, não voltou mais pra cadeia, ficou foragido. Então a polícia encontrou esse cara 1 mês depois que ele ficou foragido, ele voltou pra cadeia e atualmente ele está preso sem previsão para sair, porque ele sai, a polícia tem certeza que ele vai fazer alguma coisa ruim, vai roubar, vai bater em alguém, ou sabe-se lá outra coisa, né? Então ele tá preso atualmente. A Victoria, a filha do casal, a mais prejudicada, nada se fala da menina, né, que agora já é uma mulher, na mídia. O que se sabe é que ela teve um acompanhamento psicológico, ela tem vários traumas e vai ter durante a vida inteira dela, perdeu a mãe, tinha um pai horrível, ela tenta seguir em frente da maneira que ela pode, no anonimato dela, porque ela não quer encontrar com esse pai, o que dá pra gente entender, né? E esse cara, mais uma vez aí pra gente concluir, totalmente narcisista, fazendo as coisas que ele queria da cabeça dele. Saiu da prisão, teve a oportunidade de mostrar que ele tinha mudado, pessoas não mudam, a gente sabe, mas mostrar que tinha aprendido alguma coisa que queria fazer diferente, e ele não o fez. Primeira oportunidade, cagou e sentou em cima, esfregou pra tudo quanto é lado, comprou arma, fugiu e foi fazer as coisas fora da lei, como ele sabia fazer. Minha gente, esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. A personalidade das pessoas, a gente sabe que às vezes é muito difícil a convivência. Esse José tinha uma personalidade narcisista.
Eu já vivi com pessoas narcisistas no trabalho ou próximas e é bem complicado. Você sente às vezes que a pessoa está te manipulando, você sente que a pessoa às vezes se faz de vítima para você levar a culpa do que ela fez. É muito complicado você não ficar se sentindo uma merda, uma coisa ruim, porque o narcisista, ele faz você pensar que a culpa é sua, você fez errado, é sempre assim, você fez errado, a culpa é sua. E se você não tem um psicológico muito forte, você começa a se ver, poxa, realmente eu não sirvo pra nada, eu sou horrível. E você viu o que o José ele fez com a Magali? Ele tirou ela de todo o convívio social, então ela só tava com o narcisista, então ela se sentia pra baixo, se sentia mal. Então eu quero saber de vocês aí, vocês já viveram com algum narcisista por perto? Como que foi essa experiência? Conseguiu sair de um relacionamento narcisista? Porque são pessoas que infelizmente eles não aprendem, a vontade deles tem que prevalecer e é um relacionamento muito difícil. Então se você já passou por isso e já saiu, parabéns. Se você está numa situação dessa, se blinde. Se você tem que ficar, porque às vezes é mãe narcisista, é pai narcisista, como que você vai sair? Às vezes é mais forte, você não consegue sair de perto de sua mãe, mas é uma mãe narcisista. Então você tem que aprender a se blindar para você não ficar mal, para você não cair numa depressão. Então eu só desejo que quem tá numa situação com o narcisista se blinde, fique forte. Quem já saiu, parabéns. E quem encontrar narcisista no meio do caminho, vendo algum sinal, pula fora, não entra na situação, porque é muito complicado. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo caso, gente.